Boa tarde, professor. Tudo bom? Eu vim aqui falar sobre o PHP 7, então. Eu acho muito bacana a gente tornar mais próximos assim, os conteúdos da própria linguagem, conteúdos de componentes feitos com a própria linguagem. Então, semana passada, por exemplo, eu estive no evento da concorrência, do WordCamp, e eu comecei palestrando em Drupal Day no primeiro, inclusive, ano passado, que foi lá próximo do Bourbon Country, né? Então é muito bacana estar aqui com vocês hoje de novo. Bom, para quem eu não tive o prazer de conhecer ainda, meu nome é Galvão, eu sou presidente da Associação Brasileira de Profissionais PHP, a PHP, sou diretor da PHP Commerce Brasil, e sou Zend Framework Evangelist pelo Zetim da Zend. E eu contribuo para a documentação oficial da linguagem, para a tradução em português, e trabalho com desenvolvimento web há mais de 20 anos, sendo mais de 15 desses no PHP e mais de 7 com Zend. Eu estou quase tirando isso desse slide, porque é uma bobagem, né? Eu sou um palestrante, sério, e sou instrutor de cursos presenciais e à distância também. Sou fundador e líder do PHP, que é um grupo de... mais uma lista genérica do grupo, mas tudo bem. É um grupo aí nacional. Sou o fundador original do PHP-IS, e hoje está nas mãos aí, nas excelentes mãos do Rafa Jacques, do Daniel Marti e do Ayrton Passola, entre outros. Tem o meu site, que é o site mais nerd de todo o universo, que é o único site que você não usa o mouse. Aproveito porque ele vai mudar, porque os caras teve uma amiga meu que é de marketing me incomodar e eu não podia o site deles. Então esse site vai mudar. Então a nerdice toda que está lá vai desaparecer. Só pelo amor de Deus, não acessem pelo celular e tablet, porque ele não é nada responsivo. Vai virar um inferno, sério. Eu sou back-end, então para mim fazer um site responsivo é 6 meses só para isso. Tem meu profile no php.net, tem o meu Twitter, você pode lembrar que eu não sou Galvão Bueno, não adianta mandar o cala a boca, porque vai chegar em mim, não nele. Então Galvão Bueno é Galvão Underline Bueno. Então, como você deve imaginar, o ano passado de Copa do Mundo eu tive um ano muito feliz. Muita alegria, carinho e amor do povo brasileiro chegando no meu Twitter. Cala a boca, Galvão, assim, era a partir do cara depois. Então, se eu compilasse esse tweet, ia dar uma nossa engraçado. Tem o Zandshare, isso aqui é muito importante, tá? Zandshare.net /Galvão, então tem todas as minhas palestras lá, incluindo essa. Por que isso é importante? Porque essa palestra tem bastante link, então tem bastante coisa que vocês podem realmente aproveitar para saber mais e para se informar melhor. Tem meu GitHub, tem meu Medium também, Medium é uma espécie de blog como serviço, né, algo assim. Então está tudo aí. Muito bem. Nós vamos falar de PHP 7, então. Nós vamos primeiro falar um pouquinho sobre as dúvidas mais frequentes. Vamos falar um pouquinho sobre algumas das features novas que estão chegando aí, as mais bacanas, digamos assim, as mais populares. E vamos falar um pouquinho sobre o que vai morrer também na versão 7. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, o nosso mercado adora performance. Então, o PHP 7 vai ser ridiculamente mais rápido do que o PHP 5. As estimativas mais modestas falam em 3 vezes, as mais, as mais desvaiadas falam em 10 vezes, 12 vezes. Mas a gente já sabe, então, que vai ser realmente muito mais rápido. Eu selecionei 3 benchmarks aqui, porque benchmark é uma coisa meio subjetiva, digamos assim. Então, um cara diz que é 10 vezes, o outro cara diz que é 3 vezes. Então é uma coisa meio assim, mais ou menos. Não existe um grande padrão nisso. Então tem a primeira aí é o Google Spreadsheet mesmo, feito pelo Dimitri, que trabalha com a gente.
O segundo é um post da Lorna Jane, que fala, entre outras coisas, também sobre a performance. É um post bem bacana, recomendo. E tem um post da própria gente, mais oficial, digamos assim, que é bem bacana também, com gráficos e coisas bem bacanas que dá para rolar, colocar na parede, tipo, coisas bem legais para vocês olharem e verem. Existe muito benchmark, inclusive, com CMS, com Drupal, com Joomla, com WordPress e etc. E para quem precisar, tem o link ali embaixo, que é a técnica secreta que os programadores usam para encontrar benchmarks de PHP. É só clicar naquele link ali que vocês vão perceber como é complicado. Bom, em primeiro lugar, como assim PHP 7? Se o PHP está na média de 5 agora, como assim ele vai pular para 7? O PHP 6, é bom lembrar, não existe. E nunca existiu e nunca vai existir. Então, o PHP 6 chegou a realmente existir, digamos assim, numa versão, sei lá, RC ou alguma coisa assim. Mas, devido a diversos problemas, o PHP 6 foi assassinado, digamos assim, e a coisa se voltou para uma outra forma de trabalhar. Então, eles tinham uma ideia inovadora para o PHP 6. Eu, sinceramente, acho uma ideia estúpida, mas e a gente tem que ser franco o suficiente para criticar as coisas, mesmo que seja a melhor linguagem do universo. Então, os caras queriam fazer com que o PHP entendesse código-fonte em Unicode. Por que isso? Para que... Essa parte era do Wiki falar assim. Mas, porque alguém achou que era uma boa ideia. Então, exemplo, você poderia fazer nomes de variáveis com C cedilha e til. Ação, em vez de acal. Galvão, em vez de galvão. O cara russo poderia escrever nome de variável em cirílico. O grego poderia escrever nome de variável em grego, acho que é o nome daquela linguagem, não sei se tem outro nome. Mas japonês podia fazer com aqueles caracteres lá, e etc e tal. Uma ideia horrível. Ainda bem que não deu certo, inclusive. Então, eles conseguiram fazer, eles chegaram no ponto onde a linguagem realmente estava prestes a ter a sua versão 6 lançada, mas se notou um pequeno detalhe. Tipo, embora esse troço funcionasse, a linguagem ficou tão lenta, mas tão lenta para conseguir entender tudo isso, que ela se tornou completamente inutilizável. Então o pessoal disse, legal, já era, tchau, PHP 6. Mas por que então colocar a 7? Ficaram traumatizadinhos? Não, na verdade, um dos principais motivos pelos quais a gente não pode mais usar o número 6 é que o nosso mercado é vagabundo pra cacete. E é a maior verdade isso mesmo. O que aconteceu? PHP 6 não existia ainda não existia uma versão estável, e já tinha 150 livros dizendo aprenda PHP 6 agora, seja mestre do PHP 6, e esse tipo de coisa. Então, como se criou essa bobagem, que aliás é um hábito ridículo no nosso mercado, inclusive, o HTML5 foi a mesma coisa, um bando de profissionais começou a publicar livro sobre as novidades, não sei o quê. O W3C foi lá e disse assim, tem aquela coisa ali que nós ia fazer, nós não vamos fazer mais. Aí abriu um bocão desse tamanho, que os caras tinham tirado a feature antes de lançar o HTML5. É isso que dá se você tenta construir carreira ou imagem ou qualquer coisa do gênero em cima de coisas que não existem. Então é isso. Então o PHP 7 ainda não existe também. Só vai existir daqui a um pouquinho. É justamente o que nós vamos falar agora. Quando vai sair? Em 5 dias é a previsão. A data prevista é 12 de novembro. O PHP 7 atualmente já está no seu último RC, ou melhor, no último RC planejado, o release 2026. Mas a parte muito bacana é que vocês podem ter o PHP 7 rodando agora na máquina de vocês. É só acessar esse link aí que foi feito pelo próprio
da criança pelo Rasmus. Tá? Então ele disponibilizou uma box Vagrant com o PHP 7 rodando. Tá? É ridículo de fácil de fazer instalação. Eu sei que é ridículo de fácil de fazer instalação, porque eu não entendo lufas de Vagrant e eu instalei na minha máquina e fiz funcionar. Então se eu conseguir, qualquer um consegue. Tá? É fácil mesmo, de verdade. Tá? E claro, né, a parte boa disso aqui é uma VM só shell, tá? Então né, ela não é enorme. Tá? E a parte boa é, claro, vocês podem ter o PHP 7 rodando nessa VM e o PHP 5 rodando na máquina de vocês, normal, ou seja, vocês não precisam sacrificar a instalação de vocês atual. Como é que são decididas as novas features e as quebras de compatibilidade para uma nova versão do PHP? Alienígenas? Não. Tá? Então, na verdade, é um processo todo muito bem detalhado, muito bem claro e muito transparente também. Tá? Então, quando você começa a contribuir com a linguagem de alguma maneira, seja pela tradução, seja pelo próprio desenvolvimento ou coisas nesse sentido, tá? Você começa a ganhar karma, que a gente chama. Tá? Se não me engano, o pessoal do Software Livre usa o mesmo termo. Tá? Então, são assim, pontos, digamos assim, que você começa a ganhar pelo seu trabalho de ajudar a linguagem. Tá? Quando você atingir um certo nível de karma, você vai poder começar a evitar, mentira. Você vai poder, então, criar uma RFC, uma Request for Comments. Tá? Essa RFC ela pode propor uma novidade para a linguagem, ela pode propor uma mudança e ela pode propor o assassinato de alguma coisa que a linguagem tem que você não acha que é interessante. Tá? Essa RFC ela entra em debate pela lista dos internos, que a gente chama. Tá? Então, o pessoal normalmente debate essa RFC lá, e aí ela pode passar por mudanças baseadas nesse debate, ou pode passar reto para aprovação, tá? Ou para votação, desculpa. E na votação ela pode ser aprovada ou rejeitada. Se ela for rejeitada, você pode ainda reapresentá-la, mas com alguns detalhes. Então você tem que esperar um tempo mínimo de 6 meses, se eu não me engano, tá? E ela tem que ter passado por mudanças significativas. Né, você não pode pegar e ficar tentando fazer um brute force para a sua RFC passar, né? Apresentar sempre a mesma coisa. Tá? E claro, quem é que vota nessas propostas? Quem tem karma suficiente para votar. Tá? Então é basicamente isso. Mas o que é muito legal e que pouquíssima gente sabe, tá? É que tudo isso está disponível e as claras para vocês lerem nesse endereço aí. Tá? Então você tem acesso a todas as RFCs, aprovadas ou não, por versão da linguagem, inclusive, a partir das 5, tá? E talvez até 5 e um pouquinho. Isso não existe para toda a história da linguagem, mas enfim. Tá? Então, tudo que a gente vai conversar aqui está lá, inclusive, como RFC. Vocês podem ler o texto, que é muito interessante. Vocês vão perceber, inclusive, que várias delas são baseadas em outras linguagens, por exemplo. Tá? Então, o pessoal de Python faz assim, assim, assado, eu acho que a gente também deveria fazer assim, porque não sei o quê. Pessoal de Java e assim por diante. Tá? Então, é um processo que eu acho interessantíssimo, assim, e não consigo entender pessoas que não conhecem. Bom, eu entendo que não conhecem, porque como é que vai conhecer se nunca soube que existia, mas tipo, cara, isso aqui é uma fonte inesgotável aí de tópicos interessantes sobre o desenvolvimento da linguagem. Tá? Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos falar sobre as novas features. Vamos começar pelo operador com o nome mais cool de todo o universo. Tá? Então, morram de inveja de outras linguagens. PHP vai, daqui a 5 dias, PHP vai ter um operador chamado espaçonave. Não é para qualquer um, né? O Spaceship Operator. E claro, isso dá a chance do palestrante incluir um TIE Fighter num slide que não tem preço, né? Tá? Então, esse operador, ele faz a comparação múltipla. Tá? Então, ele compara dois valores e ele retorna o 1 se o valor na esquerda for maior
ele retorna 0 se os valores forem iguais, e ele retorna -1 se o valor da direita for maior. Tá? Ele não funciona apenas com números, ele funciona com outros tipos de dados também. Tá? Então é bem interessante esse carinha aí. E, enfim. Tem um outro operador bacana também, que é o do Coalesce. Tá? Esse cara basicamente ele vem para encurtar um pouco uma linha de código que é muito comum. Né? Tá? Então a gente tem uma variável que a gente quer testar se ela possui valor significativo, né? Tá? Se ela possui, use esse valor dela, se não, use um valor default. Né? Tá? Sei lá quantos milhões de linhas dessa linha ele tem escrito aí em códigos por aí. Tá? Então, no Coalesce, que é esse carinha aqui, tá? Ele procura então facilitar essa linha, encurtar o código, deixar mais claro, mais tranquilo de se trabalhar. Group Use Declarations. Esse cara aqui é bem interessante por várias questões, mas tem um troço que eu acho bacana aqui, e não é bairrismo, tá? Mas é só vocês perceberem que não é difícil de vocês participarem desse processo de desenvolvimento da linguagem. Tá? Essa ERC em particular foi feita por um brasileiro, tá? Então pelo Márcio Almada. Tá? E ela é basicamente uma forma de vocês usarem mesmo o namespace de forma mais sã, digamos assim. Especialmente, não sei os CMS, mas especialmente quem usa framework, tá? Às vezes precisa pegar um monte de classes do mesmo namespace. Então fica aquele negócio, sei lá, model isso, model aqui, model para o outro, model para o outro. Fica um livro só de classes que você está chamando. Então, dessa forma você pode agrupar os namespaces. Então, pega partindo desse namespace aqui, pega desse subnamespace essa classe, esse subnamespace, com esse subnamespace, essa classe, e esse subnamespace, essa classe, e assim por diante. Tá? Então, a gente basicamente coloca o namespace da onde parte, não, o namespace de origem, e coloca os outros listados entre chaves. Agora vem a novidade, uma das novidades que eu mais gosto. A pausa não foi dramática, o pessoal tomar conta. Mas Scala Type Hits, ou STH para os íntimos. Tá? Então, no PHP 7, a gente vai poder parametrizar, tipar parâmetros de funções e métodos. Tá? Então, tipar com tipos escalares. Né? Então, até esse momento a gente já podia tipar, mas somente com array e com objeto, né? Se eu não me engano. Acho que não tinha nenhum outro. Mas, agora a gente vai poder usar tipos escalares também. Então, int, float, string, boolean. Tá? E se eu não me engano são esses. Posso ter esquecido de algum, mas acho que isso foi. Tá? E o que é muito bacana é que isso, você vai poder optar de que forma você quer usar isso. Tá? Você pode usar o modo coercivo, que a gente chama, que é o próprio funcionamento que a linguagem tem hoje. Ou seja, tu diz que tu vai passar um inteiro e outro inteiro. E aí tu vai lá e passa uma string inteira. Ou qualquer bobagem do gênero. Ou qualquer outra coisa que não exista. Assim. Na verdade, é uma string, claro. Mas ela pode ser convertida implicitamente, sem grandes sofrimentos, digamos assim, para um dado inteiro. E, portanto, o PHP vai fazer isso como sempre fez. Mas a parte mais bacana e mais polêmica é essa aqui. O que eu chamo de strict mode, porque eu sou velho, então esse tipo de coisa vem de uma... quer dizer, ela se vem, mas a primeira vez que eu vi isso foi em Perl, que é uma das linguagens mães do PHP, inclusive, e no Perl se chamava strict mode, então eu tenho uma mania de chamar strict mode, embora não seja. Mas é basicamente... Isso. Então, é basicamente você colocar essa linha aqui no começo do seu arquivo e, a partir de agora, a tipagem desses parâmetros se torna fault. Ou seja, se eu tentar rodar esse mesmo código de novo
com o string types declarado, eu vou ter um erro fatal, e claro, o que nos interessa é esse cara aqui. Tá? Então, aqui, ó. Tá? Isso é resultado real, tá? Rodando nessa VM do Rastros aí. Tá? Então, o primeiro parâmetro passado para full precisava ser o tipo inteiro, foi passado para string. Ou seja, a coerção de tipos deixa de existir. Tá? A única exceção, tá, desse cara, ou seja, o único caso que ainda passa, tá, é o que a gente chama de type widening. Nossa, vamos fazer uma tradução horrível agora. Alargamento de tipo. Acho que é para botar o tipo na orelha, né? Não sei. Tá? Mas seria mais ou menos isso. Tá? Então, que é o seguinte, você tem uma função que recebe um parâmetro que você declara como float, tá? E você passa um inteiro. Tá? Então, para fazer um inteiro virar float é muito fácil. É só a gente botar ponto e zerar depois. Tá? Então, isso ainda funciona porque não é considerado, inclusive, coerção de tipo. Tá? É considerado uma prática normal e vários softwares fazem isso, incluindo bancos de dados e etc. Tá? Mas vai ser o único caso que vai funcionar com o modo string. Mas além disso, a gente vai poder também declarar retorno de funções e métodos. Tá? Então a gente está dizendo que a nossa função full ela vai retornar um inteiro. Tá? E claro, a gente pode juntar as duas coisas, inclusive. Ou seja, a gente pode ter funções e métodos com parâmetros tipados e com retorno tipado também. Tá? E vai ser a mesma coisa, ou seja, a gente pode usar o modo coercivo ou a gente pode usar o modo estrito. E de novo, no modo estrito, se a gente tentar fazer esse nosso código aqui rodar, ele vai retornar um fatal erro também, só que nesse caso sobre o valor de retorno. Tá? Então, tá aí. Tá? Esses três caras, né? Na verdade, porque seria... na verdade é um conjunto de quatro, tá? De quatro RFCs, mas a gente resume para três. Scala Type Int, Scala Type Decorations e o Strict Mode, né? Os Strict Types, tem que me acostumar a falar o dizer. Esses caras foram os mais difíceis de passar. Vocês podem olhar, inclusive, lá naquele link que eu passei aqui da Wiki, tá? Eles passaram assim, raspando, tá? Tipo por 1 ou 2 votos, uma coisa assim. Tá? E só deixando isso também mais claro, tá? Quando se propõe uma mudança ou uma nova feature de impacto pequeno, tá, para a linguagem, eu não vou lembrar agora se a Group Use Evaluation, por exemplo, foi considerada assim, eu acredito que sim. Tá? Então não há muito impacto, não vai mudar muita coisa, não é muito, né, troço muito assim, maluco. Tá? Então, a maioria é simples, ou seja, 50% mais 1. Tá? Então, se ganhou 50% mais 1 dos votos, ela passa, senão não. Agora, para features que têm alto impacto ou quebras de compatibilidade, por exemplo, tá? Como é o caso dessas três, tá? A maioria requerida é 2/3 mais 1. Tá? Então, não é fácil, propositalmente, de se passar algo muito diferente do que a linguagem faz atualmente. E se vocês forem olhar lá, vocês podem ver, inclusive, quem votou pelo sim e quem votou pelo não. Pelo nome de usuário, mas a maioria deles são reconhecíveis e se tu clicar, se não me engano, ele te leva para a página de profile da figura. Claro, isso é o último para que vocês possam xingar, quer dizer, isso é o último para que vocês possam saber como é que foram as votações, quem votou sim, não, ou até por curiosidade também, né? E o Rasmus votou sim ou não nesse cara aqui, e o fulano de tal votou sim ou não, e assim por diante. Então, uma das coisas que eu acho super importante falar aqui, e como é que é o meu tempo, desculpa? Tem meia hora. Meia hora? Ih, nossa, vamos longe. Então, tem uma coisa que eu acho muito bacana falar,
que é justamente isso. Tá? Não é difícil de vocês terem cargo suficiente para participar dessas lições. Tá? Então, eu ganhei cargo suficiente simplesmente traduzindo a documentação e ajudando a traduzir. Claro que é um trabalho, né? Dá trabalho, claro. Até porque tem toda uma história, tem que fazer, tem que clonar um repositório, não sei mais o que, e etc, etc, etc. Tá? Então, é claro que isso dá um trampo, assim. Mas eu acho muito bacana isso, porque eu posso dizer com o maior orgulho hoje que eu sou um dos responsáveis por essas 3 features serem passadas. Porque eu ganhei cargo suficiente para voltar e voltei sim nas 3. Tá? Aliás, bom, eu fiz uma campanha no Twitter, quase aquela rua com cartaz, os caras tá aqui, sinal, for the win, etc. Mas tipo, se não tivesse todas as pessoas que estavam lá, essas features não teriam passado, com certeza. Tipo, vejam que eu link lá. Se foi 2 votos de sobra, é muito. Tá? Elas quase não passaram mesmo. E uma dica só, PHP vai provavelmente, não xingue depois, mas como a votação está massiva para o sim, tá? 99% certo que PHP vai ganhar retorno void. Sim. Tá? Então, tu vai poder dizer que o método de função retorno void. Tá? Essa votação ela ainda está rolando, mas tipo, a vasta maioria votou sim. Tá? Então, ela provavelmente vai entrar de lavada, assim. Exceções na engine. Alguns tipos de erros fatais que você tem em PHP hoje vão poder ser tratados como exceções. Isso é muito bacana. Tá? Então, porque aí o teu código não precisa mais morrer daquele jeito horrível, aquelas mensagens de erro que ninguém lê, e etc. Então, tá? Então, um desses, por exemplo, é justamente o erro de tipagem. Eu vou mostrar aqui. Então, na verdade, aqueles objetos nativos de exceptions que o PHP tem hoje, eles vão passar por uma mudança para isso. Tá? Aliás, eles já estão passando. Né? Tá? Então, vocês vão ter uma série de tipos de exceptions específicas e novos que não existiam ainda, que vocês vão poder tratar. O nível mais sei lá, de fora, assim, digamos assim, nível mais externo, mais abstraído, é o throwable. Tá? Então, esses códigos todos funcionam. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um erro clássico. Né? A gente está tentando chamar um método em algo que não é um objeto. Tá? Isso aí vai gerar um throwable, ou seja, tu pode capturar isso dessa maneira aqui e tratar isso. Claro, o que eu estou fazendo aqui é estúpido, porque eu estou fazendo, na verdade, a mesma coisa que o fatal erro faz, mas enfim, a gente pode tratar isso de qualquer maneira. Tá? E aqui está o exemplo, por causa da resolução do código meio que se desbilinguiu, mas aqui a gente está, a parte importante é essa aqui, não é? É igualzinho pra gente. Tá? Então nós estamos pegando uma exception do tipo type error. Tá? Então, na verdade, aqueles exemplos que eu passei antes, com o Scala Type Hints e com o Return Type Declarations, na verdade, eles não geram um erro fatal, eles vão lançar uma exceção. Só que, claro, se tu não segurar essa exception lançada, tu vai ter um fatal erro no code exception. Tá? Mas tu pode tratar isso programaticamente. Outra coisa é a CSPRNG, que é uma das siglas mais desgraçadas que eu já vi no nosso mercado. Tipo, Cryptographically Safe Pseudo Random Number Generators. Consegui de novo. Não consegui lembrar de novo. Então, não sei se você sabe disso, e na verdade isso é um assunto muito doido, assim, mas nem tudo que vocês acham que é randômico de verdade. Tá? Então, existe toda uma discussão sobre isso. O próprio PHP passou por esse conflito, digamos assim, com a Hunt e a MT-Hunt, né? Então, depois foi lançada a MT-Hunt para gerar números randômicos melhores, mais randômicos, né?
Então, como isso tem muito a ver com criptografia, e criptografia é um assunto importante, cada vez mais importante, inclusive, tá? Então, o PHP 7 vai contar com duas funções nativas só para geração de dados randômico. Tá? Então, o random int para gerar um inteiro e o random bars para gerar uma string. Tá? Mas o que é muito bacana é que ele vai assim detectar, digamos assim, se o nível de randomicidade, eu não sei se ele tem uma palavra nova agora, mas enfim, mas se o nível de randomicidade desse dado gerado é bom. Tá? Se não for, ele vai inclusive lançar uma exception avisando disso. Arrays constantes, isso aqui eu acho uma das mudanças mais cuti-cuti da linguagem. Tá? Todo mundo já fez isso aqui na vida, tipo, pelo menos umas 30 vezes, tá? Para mais. 30 vezes para quem está trabalhando há 30 dias, para quem está trabalhando mais tempo, mais vezes. Tá? Então a gente faz isso direto. Claro que eu posso fazer isso aí. DB user, DB password, DB name, DB host, DB port. Aí vai fazer configuração de e-mail. Mail user, mail host, mail port, mail password. É um POG, né? Tá? Então a gente tem que ficar repetindo ali. Até pode ser considerado uma repetição, né? Inclusive. Tá? Então, join PHP 7 terá arrays constantes. Tá? Então, eles vão poder ser tanto arrays normais, ou seja, arrays indexados, arrays com índices numéricos, tá? Quanto arrays associativos. Tá? Só lembrando, aqui foi assim um cacuete, digamos assim. Tá? Isso aqui não é constante, isso aqui é um índice. Tá? A constante é DB, né? DB e user, no caso. Não, só DB. Tá? E claro, para a gente acessar isso vai ser da forma como vocês esperam, ou seja, nome da constante, DB, entre colchetes com índice normal, com qualquer outro array. Então, eu acho isso muito bacana. É um negócio bem interessante, assim. Embora seja o que a gente chama de açúcar sintático, né? Ou seja, não faz grande diferença, tá? Só fica mais bonito, por isso que a gente chama de açúcar sintático. Fica um código mais doce. Tá? Então, é isso aí. É intuitivo, eu acho. Exato. Conseguiria fazer. Exato. Não, e tem mais também. Se constantes podem ser strings, podem ser booleans, podem ser integer, pode ser e etc, por que não aí? Né? Então é algo meio. Se bem claro, né? A partir disso, alguém poderia dizer, e por que não um objeto? Então, calma lá. Mas enfim, a parte de fazer arrays constantes realmente parece fazer sentido, digamos assim. Então eu acho que é muito bacana nesse sentido. Mas chega de falar de coisa boa e vamos falar de coisa ruim. Vamos falar de morte. Tá? Então tem coisa que vai morrer no PHP 7. Tá? E aí aquele negócio. Claro que não foi isso que aconteceu, mas só vou explicar um pouquinho. O critério usado foi basicamente o critério Solomon Jackson. Tá? Então, o PHP tem muita coisa atualmente, eu não resistia a fazer isso. Eu acho que é o primeiro palavrão, mesmo que seja de outro idioma, que existe no slide de uma palestra minha. É inédito isso. Mas enfim, foi mal aí a câmera. Mas existe muito lixo na linguagem. Tá? Então, por exemplo, essa coisa aqui. Tá? O nome desse troço aí é ASP tags. ASP tags. Tá? PHP não é ASP. Então a gente só fez isso naquela época para roubar o pessoal de ASP para nós. Tá? Vai dizer, se tu está muito, sei lá, se tu é muito realmente, se tem uma relação emocional com a tag menor e por cento, tudo bem, não tem problema. Pode vir PHP, a gente tem, pode usar, não tem problema. Tá? Mas é ASP tag, tá? Então, ou seja, não faz nenhum sentido isso. Tá? E hoje a gente não precisa mais ficar roubando gente de outras linguagens. Graças em grande parte, eu digo isso pelo menos, porque eu acho que é verdade, não é para puxar o saco de vocês, prometo, mas eu digo isso faz tempo, inclusive, que em grande parte a popularidade que a linguagem alcançou hoje
lembrando, estima-se que 80% ou mais de todos os servidores conectados ao web têm o PHP instalado, o que é um número absurdo de bom, porque o PHP não vem instalado por default em nenhum sistema operacional. Tá? Então, 80% das máquinas conectadas ao web no mundo, se teve a decisão, a decisão voluntária, digamos assim, tá? De realmente instalar, ou a necessidade de instalar. Tá? E em grande parte essa modularidade se deve a vocês. Tá? Se deve ao Drupal, se deve ao Joomla, se deve ao WordPress, esses dois menores, né, do mercado. Né? O maior e os dois menores. É claro que eu fiz a mesma piada, não vou te querer mais com a outra. Enfim, mas é assim, é inegável, vocês são em grande parte responsáveis por essa popularidade. Tá? Então é isso. Então a gente não precisa mais desse tipo de coisa. E também a gente não precisa mais desse tipo de coisa, que é pior ainda, eu acho. Tá? Porque é uma tag HTML, pelo amor de Deus. Tá? Ou seja, é uma tag client-side, ela está do lado errado, inclusive. Tá? Ela não devia estar dizendo isso aqui é PHP, ela nem sabe o que é PHP, o browser não sabe o que é PHP. Tá? Então, essa aí tem que morrer. Tá? Agora, é claro, esses dois últimos aqui são bem mais polêmicos. Tá? E dos dois, o mais polêmico dos dois em termos de votação foi esse cara aí, tá? O construtor do PHP 4. Tá? Também não foi tão feio quanto o Scala Type Hints, Return Type Declarations e Strict Mode. Eu não canso de falar, porque eu acho que tem que falar, porque eu acho que hoje a gente tem que acabar rindo mesmo. Mas aquelas três lá, tipo, deu briga mesmo, de verdade. Quebra-pau mesmo, gente indo embora, gente se ofendendo, gente fazendo acusações de tráfico de influência, o que vocês pensarem rolou. Tá? Mãe sendo xingada, e assim foi feio o negócio. Tá? Mas eu sempre digo que a gente tem que rir, porque, por exemplo, uma das pessoas que tinha saído, tá? Que era inclusive a autora lá, inclusive, que é bem legal também, tá? A mulher que tinha escrito a RFC original do Scala Type Hints, ela voltou agora. Ela está de volta e eu acho lindo isso. Ela é a autora da RFC do Void. Tá? Então eu acho fantástico, sensacional. Ficou uma coisa meio karma mesmo, de verdade. Assim, tá? Então ela voltou e tascou uma RFC do Void, ela, tipo, agora vai rolar isso aqui. Tá? E o pessoal foi lá e yes! Né? Todo mundo votou em massa assim, para ter Void. Então foi um negócio bacana ver isso. Tá? Mas esse cara aí também foi complicado. Tá? Muita gente não queria o fim desse cara. E eu confesso que, embora eu tenha votado sim, tá? eu tenha votado pela morte dele, tá? Foi um voto meio balançado, assim. Tá? Porque o único problema que eu tenho com esse cara morrer é que, na verdade, a maioria, se não todas as outras linguagens orientadas a objeto, trabalham com método construtor com o nome da classe. Tá? E, portanto, eu acho que, de uma certa forma, a gente está se divorciando nesse sentido do mercado. Então, pode ser que não seja uma coisa muito interessante nesse sentido. Mas é aquele negócio. Ao mesmo tempo, existe um detalhe, que foram esses argumentos que me convenceram, pelo menos. Tá? Primeiro, o nome do troço é construtor do PHP 4. Tá? Ou seja, isso aí é de 1900 para lá de rolha. Tá? Faz 15 anos que ela foi inventada, no mínimo, para mais. Tá? E um outro detalhe é muito simples. Está se fazendo um esforço muito grande agora para se respeitar o funcionamento semântico de novo. Tá? Ou seja, só é possível quebrar a retrocompatibilidade em versões major, né? no primeiro número. Tá? Então, assim, ou a gente se livrava desse cara agora, ou a gente ia ter que esperar pelo PHP 8, tá? Que deve vir, sei lá, daqui a no mínimo 10 anos, talvez mais até. Bom, talvez menos, mas eu creio que não. Demora pelo menos 10 anos para você ter PHP 8 da vida. Tá? Então, esses caras tinham que morrer. Tá? Não tinha muita solução. E esse cara aqui, eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, eu já usei ele tanto quanto vocês.
Tá? Mas ele tem que morrer também, por um motivo muito simples. Então, assim, deixa eu deixar bem claro isso. Tá? Daqui a 5 dias sai a nova versão do PHP sem as funções MySQL sublinhadas. Tá? Mas, claro que existem outras maneiras de se trabalhar com MySQL. Então, você tem a MySQL e a MySQL Improved, tá? Que foi parte do rolo todo de porque esse cara teve que morrer no final das contas. Porque, para quem não sabe, esse cara está marcado para morrer há muito tempo. Tá? Já faz bastante tempo que, para quem programa com o nível de erro strict, tá? Ou all, tá? Já sabe disso. Porque a própria linguagem gera um warning dizendo: vai morrer, hein? Não usa mais. Tá? Então, que ela está obsoleta, está deprecated. Tá? Mas esse cara aqui, ele foi uma família de funções que congelou no tempo propositalmente. Tá? Então, elas eram para uso de MySQL 4, acho que posso estar errado, mas se eu não me engano era 4. Tá? Então, elas se congelaram porque o mercado usava bastante ainda MySQL 4. Tá? E, portanto, a própria linguagem tinha que dar suporte a coisas específicas do MySQL 4. Tá? Então, se criou a MySQL para justamente deixar aquilo andar, ou seja, seguir evoluindo junto com o MySQL. Tá? E, claro, além da MySQL, tem a outra, que é sempre bom lembrar, é recomendado como uma forma mais profissional de se trabalhar com banco de dados em PHP puro, que é a PDO, tá? Que é a PHP Data Objects, que é um nome cool pra caramba também, PHP Data Objects. Tá? Então, é muito mais legal que isso. E você tem abstração de banco de dados, você tem queries parametrizadas, você tem um monte de coisa que essa coisinha aí não tem. Tá? Então, vai morrer, paciência. Tá? Então, é aquele negócio, todos esses caras aí, todos esses 9 caras, já vão tarde. Tá? Todos eles incomodam há bastante tempo. Tá? De uma maneira ou de outra. Tá? Todos eles foram segurados só para que as pessoas pudessem manter a retrocompatibilidade nos seus sistemas legados. E está na hora da gente seguir para frente. Tá? Porque ninguém sobrevive de velharia. Né? Negócio de velharia museu, tá piada, né? Tá? Então as coisas que não servem mais ou que foram criadas em algum momento que faziam sentido, mas deixaram de fazer, precisam ser descartadas. O PHP tem que seguir realmente evoluindo e descartando coisas até para poder ter uma performance melhor. Né? Então, é basicamente isso. Mas o principal, e eu disse para vocês que tinha ido para caramba nessa palestra aqui, tá? O principal é você se informar. Tá? Então, de novo, quem... Me desculpe pelo termo, eu não pretendo realmente deixar ninguém chateado com isso. Tá? Mas quem desenvolve na linguagem a sério tá careca de saber que o MySQL vai morrer. Tá careca de saber que o construtor do PHP 4 vai morrer, que a série script vai morrer. Porque o cara se interessa em saber, se interessa em se informar, em o que está acontecendo, como é que está rolando. Bota lá os players lá, o level lá, strict ou all, gosta de fazer isso. Tá? E isso faz com que vocês gerem código de mais qualidade e faz com que principalmente vocês não sejam pegos de calças na mão. Porque, como assim meu site pode funcionar? As coisas que, né? Só quem passa por isso é que não se forma. Né? Tá? Então, tem esse primeiro artigo aqui que é fantástico, tá? Escrito por um cara inteligentíssimo, gente boa, simpático, bem sucedido, bonito, modesto, tá? Tem esse cara aqui que eu usei bastante para essa palestra, inclusive, tá? do Thomas Hunt. Tá? Ele fez uma referência bem clara e bem assim, ágil, digamos assim, de tudo que vai mudar, tá? Quebras de compatibilidade, novas features, etc. Tem esse artigo aqui do Phil Sturgeon, tá? Não sei se todo mundo conhece o Phil Sturgeon, mas
eu gosto muito do que ele escreve, porque ele tem um jeito meio parecido com o meu, tá? Ou seja, ele é meio mal-humorado, digamos assim, tá? E normalmente faz uso constante de palavrões, inclusive, então já fiquem avisados, not safe for workplace, tá? Mas ele tem um senso de humor e uma rabugice que eu acho hilários, tá? Então, e nem é o caso desse artigo, só estou dizendo assim para vocês fiquem avisados de quem é o Phil Studding. Mas nesse aqui eu acho bacana, porque ele dá a visão pessoal dele sobre cada uma das RFCs que foram passando para o PHP 7. Então tem umas que ele não dá a mínima, assim, tem umas que ele diz, tudo bem, legal, e tem outras que ele acha bacana, assim, tem outras que ele ficou chateado de não ter passado e tudo mais. E esse cara aqui é o mais recente dos artigos que eu achei, do David Shafik, que fala justamente sobre a questão das exceptions, tá? Das novas exceptions, como vai ser essa infra nova, digamos assim, de exceptions e como vocês vão poder trabalhar com elas, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre o PHP 7. 5 dias, vai ser a melhor coisa desde o pão fatiado, tá? A gente espera que o nosso mercado adote ele com uma certa velocidade, até por causa da performance, tá? Então é uma boa ração que a gente dá para o nosso mercado para trocar a versão, tá? E é isso aí. Se vocês tiverem uma dúvida, uma crítica, um elogio, sei lá, quiserem contar com uma cerveja, tamo aí, tá bom? Então é isso. Valeu. Então, ainda tenho 10 minutos para pergunta. Vamos lá. Se quiserem já ajeitando as coisas. Assim, teve um grande problema dos servidores de hospedagem passar a oferecer o PHP 5.3. E daí deu uma briga muito grande, até muitos órgãos e ONGs e associações tiveram que fazer bastante pressão para isso acontecer, porque simplesmente não dava mais para desenvolver mantendo suporte para o 5.2. Como é que está isso em relação ao 7? Assim, o que houve nesse sentido, só deixando bem... Alô? Alô? Tem que dar 2 cliques. Segurar para ligar. Segurar? Quando você ligar a luzinha, dá 2 cliques. Assim? Não. Acho que é isso. Alô? Alô? Posso ver aqui? Foi? Vocês interfaces explicar. Então, o que rolou nesse caso aí foi basicamente o seguinte. O PHP 6 teve que ser levado para aquela fazenda onde as linguagens vão para viver o resto da vida se divertir, né? Tinha várias coisas planejadas para ele, várias quebras que precisavam ser feitas. Como, por exemplo, é sempre bom lembrar de um dos nossos mais odiados de todos, o Registry Global, Safe Mode, aquelas bobagens. E o pessoal olhou e disse, cara, a gente tem que implementar esses quebras, tem que, de novo, fazer a fila andar. Então, se decidiu fazer a única coisa possível nesse sentido, começar a quebrar a compatibilidade reversa na minor. Então, o 5.3 foi o primeiro a fazer isso, e teve várias quebras a partir disso. Então, no 5.4 não lembro que caiu, mas caiu outra coisa, enfim. E claro, para quem não sabe, para quem ainda trabalha com PHP 5.2, pelo amor de Deus, mesmo, verdade. Não sei se vocês sabem disso, mas o PHP 5.3 já não tem mais suporte oficial. Já morreu, já era, não existe mais. Mas, tirando o PHP 7 que vem agora, o PHP 5.3 é provavelmente a maior mudança que é. O maior impacto que uma versão já teve na linguagem desde da versão 5.0, porque foi onde surgiu o namespace. E namespace deram origem ao Composer, e o Composer deu origem a tudo que você tinha por aí hoje. Praticamente qualquer componente em PHP que você for usar é instalado via Composer. É padrão, não oficial, mas é padrão. Todo mundo ama o Composer.
Então, por isso que se criou essa pressão, para que os caras mudassem. Agora, claro, a gente precisa entender o lado dos caras também. Tá? Tudo bem que a gente pensando teoricamente, mas se o teu cliente usa PHP 4 ainda, ele tem mais do que ser mandado para o inferno. Tá? E tem que mesmo. Tá? Mas é claro que o cara não vai chegar e dizer, o cliente vai para o inferno, eu vou colocar 5.3 aqui agora. Tá? Então os caras têm que manter os clientes, têm que manter o dinheiro entrando, claro. Tá? Isso é básico. Tá? Então assim, mas a minha principal esperança nesse sentido com o PHP 7 é justamente o cloud computing. Tá? Então essa computação em cloud que existe hoje em dia, tá? Que isso aí facilita bastante o período virtual. Então eu creio que isso vai facilitar a existência, pelo menos, de opções para usar PHP 7 num serviço de hospedagem. Existe um site feito pelo Phil, inclusive, chamado phpversions.info, que fala um pouco sobre isso. Ele está compilando assim, uma lista de que versão que o pessoal está usando em shared hosting, e eu não me lembro, o outro é para componentes, eu não lembro qual exatamente. Mas uma das coisas que ele está realmente compilando também é quem já tem PHP 7 para o pessoal usar. O que, claro, só vão lembrar que ainda está no RC, embora esteja praticamente tudo pronto, a princípio não houve nenhum problema. Tá? Então, ou seja, 5 dias, acabava em 5 dias de verdade mesmo, deve sair dia 12. Tá? Mas sempre vão lembrar que, teoricamente, o PHP não é estável ainda, o PHP 7. Tá? Então, esses hostings que dão essa possibilidade é muito bacana, porque eles estão demonstrando a vontade de ter essa versão rodando. Isso é muito legal para nós. Mas, ao mesmo tempo, é simplesmente um carinho que eles estão fazendo para conquistar o público. Tá? Ou seja, pelo amor de Deus, vamos colocar o site de vocês em produção em cima do PHP 7. Espere 5 dias para isso. Tá? Mais uma pergunta? Já roubei todo o tempo do dia? Tá não? Então vou falar para esse dia. Oi? O hip hop. Eu gosto bastante. É um ritmo bem legal. Não, tá, desculpa, claro, hip hop vem. O HHVM. Eu particularmente não sou um grande fã. Tá? Não acho uma ideia muito boa. Tá? Eles deram o nome de Transpiler, sabia dessa? Tá? É um transpilador, porque ele traduz PHP para C e compila. Tá? Legal, mas PHP nunca foi feito para ser C mesmo, então, sabe? Eu compreendo a necessidade que empresas como o Facebook têm, por exemplo. Tá? Porque o volume de acessos que eles recebem é ridículo de grande. Tá? Então eles precisam realmente ganhar performance em todas as frentes possíveis. Agora, o cara do sitezinho do zemané.com.br lá, o cara usa HHVM, fala sério. Né? O cara recebe 3 requisições por hora, entendeu? Tipo, PHP, se ele quiser, sei lá, fazer o PHP, o script dele gerar 30 MB de saída, ele roda rápido, entendeu? Não tem problema, faz o que quiser, filho. Então, eu acho muito barulho por nada, a HHVM e essa. Embora, claro, elas tiveram quando eu digo elas, é porque tem outros casos, né? REC, não sei mais o quê. Tá? Esses caras tiveram um certo impacto na própria linguagem. Tá? Tanto que se chegou a levantar a possibilidade, uma época, de substituir a Zinc Engine pelo HHVM. Né? Tá? Porque ainda bem que não passou, enfim, não acho uma boa ideia. Mas existem benchmarks, inclusive, talvez algum daqueles lá diga, tá?
que dizem que o PHP 7 está taco a taco com a HHV. A diferença de performance entre os dois é muito baixa, mesmo, verdade. É quase assim, idêntico. Eu cheguei a ver uns que o PHP 7 estava inclusive na frente. Na frente? De novo, benchmark é uma coisa meio... benchmark é meio que nem futebol, sabe? Tipo, o meu time, por quê? Porque entendeu? Tipo, mas você 10 vezes, como é que sabe disso? Eu sei, benchmark. É meio bafurado, é mais marketing do que qualquer outra coisa. Tá? Não costuma ser uma área muito técnica, assim. O pessoal dá uma embelezada na coisa, faz aquele negócio todo. Mas, sobre o hip hop, realmente parece que eles estão assim, cabeça a cabeça mesmo. Tá muito próximo dos outros. Mais uma pergunta? Teoricamente acabou. Acabou? Então tá. Se vocês precisarem, eu vou descer agora para contribuir com uma baixa da qualidade do ar de Porto Alegre. Está muito bom, então eles precisam de pessoas como eu para fumar um cigarro e diminuir a qualidade do ar. Então eu vou descer lá, se quiser descer comigo, fazer uma pergunta, alguma coisa, ou tirar uma dúvida, do dinheiro. Não estou roubando o evento, eu vou voltar depois, tá? Então é isso. E nem da próxima palestra. Mas agora já é tarde, mas tudo bem. Não, mas eu vou estar por aqui ainda, então se vocês quiserem tirar uma dúvida aqui, ou fazer contato por e-mail, etc. Tá? Tamo aí, tá bom? Valeu.